Senhoras e senhores, boa noite. Esse aqui é o Idea Podcast. Como você já sabe, bons negócios passam por aqui. E meus caros, preparem as carteiras, preparem aí as suas poupanças, os seus investimentos, que o bate-papo de hoje é sobre money, dinheiro, bufunfa, din-din. Eu tô com ela, que ela é especialista nisso, Letícia Fonseca, tudo bem? Tudo bem, Edu. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Como você está se sentindo agora? Como é que você tá? Eu acordo e durmo rica, né? Me Caramba! sentindo rica. Toma essa frase de início. Eu acordo e durmo rica. Isso. Então você já tá rica, assim. Você já é uma pessoa rica e rica. Sim, eu falo que o que está faltando é que o universo faça o update na minha conta, porque rica eu já sou. Adorei. Eu vou entrar nessa vibe também. Preciso desse update. Mas você é um especialista em finanças e investimentos. Essa seria a sua esteira aí de atuação. Seria mais ou menos isso? Isso. Finanças pessoais e investimentos no Reino Unido. Essa é a minha especialidade. Ponto importante. Naturalmente, a nossa comunidade está aqui, é bem forte aqui. Temos audiência no Brasil, mas o foco é para investimentos aqui no Reino Unido. Exatamente. E quando a gente fala de investimentos, a gente está falando de quais níveis? Porque eu sei que quando a gente fala de investimentos, Muitos. Tem muitos aí, né? Exato. Existe algum específico? Existe uma área específica? Como é que é o seu campo de atuação? Sim, você tem razão. Existem muitos tipos de investimentos, né? Dos investimentos de menos risco, investimentos de mais risco. Por exemplo, negócios, criptomoeda. Investir num negócio é um investimento de altíssimo risco. Você investir em renda variável, você investir em, como eu disse, imóveis. Então, existem muitos tipos de investimento. O meu foco é a renda variável, porque eu quero gerar renda passiva para a minha aposentadoria. E o que é renda passiva que às vezes as pessoas não sabem? Elas falam, é dinheiro que você faz dormindo. Isso a grosso modo. Mas, de uma forma real, é quando você não precisa trocar seu tempo por dinheiro. Você cria um sistema e aquele sistema vai gerar dinheiro sem que você invista o seu tempo. É isso que eu quero fazer. Gostei já da definição. Eu acho que a gente já começou empolgado aqui, porque eu já tô cheio de perguntas, mas eu nem passei um pouco nessa sua história, né? Primeiro, até para o pessoal entender quem é a Letícia Fonseca, tal, como é que funciona. Como é que você cai nesse mundo de investimentos e finanças? Da onde surge vou virar você é uma consultora, uma educadora? Como é que eu definiria bem? Exato. Na verdade, Edu, é até assim um pouco arrogante da minha parte falar isso, mas eu não ligo. Eu nasci com esse dom. Eu nasci, mas eu só descobri depois de 20 anos procurando. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos eu fui fazer vestibular e eu não sabia o que eu ia fazer, né? O que eu ia fazer na faculdade. E todo mundo sabia, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. E eu falei, gente, como que uma criança de 17 anos sabe o que ele quer fazer se ainda é uma criança? E aí eu me embarquei, fui fazer letras. Então, aprendi a dar aulas, né? Fui fazer letras português e literatura na Universidade Estadual de Montes Claros. E passaram-se 4 anos depois da faculdade, eu vim morar no Reino Unido. Mas passei 1 ano em Brasília e trabalhei no Banco Central. Trabalhei no departamento que definia, né, que decidia os juros, né, a cotação, nem lembro mais como fala isso, a cotação de juros. Trabalhei no Banco Central por 6 meses, morando em Brasília. Mas vim para o Reino Unido, então não defini uma carreira no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu comecei como todo mundo, né, como garçonete, trabalhei em assistente de loja, trabalhei em várias multinacionais, trabalhei na British Telecom por 7 anos, comecei num call center, trabalhei como gerente de contas e meu último trabalho lá foi como gerente de marketing. E aí eu fui estudar marketing. E aí eu já tinha a experiência como professora, já tinha experiência com atendimento ao cliente, com vendas e marketing. E aí, procurando fazer alguma coisa que ressoasse comigo, eu fui... uma amiga me mandou, falou assim, você é boa com dinheiro, por que você não faz um curso de educação financeira? E aí eu fui experimentar o curso e me apaixonei. Na primeira semana que eu comecei o curso,
eu nunca mais parei de atender. Eu comecei a atender as pessoas gratuitamente por 6 meses para ganhar confiança, para testar as ferramentas que eu estava aprendendo no curso e nunca mais parei. Isso foi em 2019. Mas eu sempre fui boa com dinheiro. Eu sempre fui uma boa poupadora. Eu nunca investi meu dinheiro, até recentemente. Então, eu sempre fui boa de juntar, de guardar dinheiro, mas nunca soube investir. Você devia ter um apelido entre as amigas. Você era a mão de vaca no Brasil, Pior era que isso? não, elas me chamavam de rica. Sério? Você que é rica, faça isso. Você que é rica, você que sempre tem dinheiro, você que é rica. Porque desde muito cedo eu entendi como priorizar os meus gastos. O que era importante para mim? Gastar meu dinheiro. É isso que as pessoas não sabem, elas querem gastar com tudo. Mas eu não tinha renda ilimitada e muita gente não tem renda ilimitada. Então, como você prioriza o que é importante para você? Interessante. É uma pergunta que ela é retórica, né? Eu acho que você tem essa resposta. Como que você ajuda a pessoa a identificar o que é prioridade para ela? Existe algum circuito aí que se percorre? Existem vários caminhos, né? Eu digo que um caminho que até parece um pouco balela falar isso, mas é você se conhecer, né? O que é importante para você? Eu me lembro, adolescente, as pessoas indo para boates, né? Nightclubs. E eu nunca gostei de nightclub. Eu lembro que bem jovem eu ficava pensando, ai meu Deus, não vejo a hora de ficar velha. Velho não vai para nightclub. Então eu não quero gastar meu tempo e meu dinheiro com nightclub. Então, isso já era uma coisa que eu sabia e era muito claro para mim. Então, se alguém me convida para sair e vai me chamar para ir para um nightclub, eu já vou pensar muito se eu tenho dinheiro sobrando para isso. Caso contrário, eu não vou. E as pessoas já sabem, né? Eu não gasto meu dinheiro com isso. Tá, legal. Já quero mergulhar também um pouco mais nessa esfera. Primeiro é interessante ver essa... É comum a gente sentar aqui e bater papo com convidados onde a gente percebe dois polos. Um que é aquela voz meio que vai ecoando dentro da pessoa, tipo, ó, você é bom com isso é a sua área de convergência. É como se a própria vida vai dizendo pra ele, ó, vai por aqui. Uhum. Outros negócios que nascem absolutamente do nada, o cara identifica uma oportunidade e transforma. Eu vejo você nesse segundo grupo, nessa voz, nessa coisa. Foi. E essa ligação de pontos, né? Então, letras, ensino... Marketing, vendas. Marketing, tudo casou. Só uma curiosidade, e quando você percorre essa trajetória aqui em UK, como é que era o seu idioma, o inglês? Como é que foi essa sua experiência? Você já veio de família rica, né? Estudava em colégio particular? Sim, claro. Claro que não, né? Eu sou de família de classe média baixa no Brasil, uma família bem humilde, mas desde muito pequena, mesmo que meu pai devesse à escola, eu sempre estudei em excelentes escolas. Tanto que eu consegui entrar numa universidade pública, né? Então, isso os meus pais me deram. Mas eu nunca tive nada caro, nunca tive sapato caro, nunca tive roupa cara. Minhas amigas tinham moto e eu sempre andei em ambientes com pessoas que tinham muito mais dinheiro que a minha família. Mas, quando eu cheguei aqui, eu tinha um conhecimento de gramática bom. Não era ruim o meu conhecimento de gramática, mas eu não falava nada. Então, eu fui estudar. E eu lembro que, quando a gente chega aqui, eu não sei como foi a sua experiência, Edu, mas é muito fácil a gente se juntar com brasileiros aqui, né? Putz. E aí, desde muito cedo na minha vida, eu pensei, se eu ficar aqui falando português, eu não vou crescer nesse país. Então, eu pensava assim, se eu quiser falar português, eu vou para São Paulo. Lá tá lotado de gente que fala português. Então, desde muito cedo, eu fui estudar inglês. Eu estudei por mais de 1 ano e meio, 3 horas, eu ia para a escola, 3 horas todos os dias durante 1 ano e meio. Que legal. Desde que eu cheguei. Porque depois que quando você começa, você entra aqui, consegue sobreviver, você não vai para a escola. É muito difícil. Fato. E aí meu salário era 400 pounds por mês, que hoje eu não consigo nem passar uma semana com isso. Mas o meu salário mensal era 400 pounds por mês. Eu pagava 200 de aluguel e vivia com 200. Trabalhando part-time como garçonete. Isso é legal, Lê. Até pela... Eu tô falando Lê, mas eu nem sei se Pode tem me essa chamar. liberdade, né? Perdão. Eu me sinto à vontade batendo um papo Pode me chamar de contigo. Lê. Mas o interessante é o quanto isso pode repercutir para nossa comunidade, né? O quanto o fator e o elemento idioma torna-se determinante na experiência do cara aqui. E é legal ter visto essa sua trilha. Uhum. Ok, você hoje é uma educadora financeira.
transformou toda essa sua bagagem em um mecanismo de ensino. Quando a gente fala de educação financeira, por mais óbvio que seja, nós estamos falando do quê? Então, as pessoas, a gente tem leis que a gente precisa obedecer, certo? Certo. Qualquer lugar que você vai, existem regras. Só que as pessoas não conseguem entender e aceitar que o dinheiro também tem regras. E eu sempre falei e nunca entendi exatamente o que era. Dinheiro não aceita desaforo. Opa. E as pessoas não entendem que tudo tem regra, o dinheiro também. Se você tratar mal o seu dinheiro não vai te respeitar. Ele não vai ficar com você. E a mesma coisa com a pessoa. Se eu te tratar mal, se eu fizer descaso, você vai querer ficar perto de mim? Não vai ficar. O dinheiro é a mesma coisa. Certo, entendi, mas na parte mais... Prática. Não, ou talvez na parte mais... pode ser prática. Isso quer dizer o quê? Isso tem um toque poético, acho bonito. Me ajuda a pensar isso na parte prática. Isso quer dizer o quê? Tá. Porque o dinheiro parece ser uma entidade. Aí quando você tá falando, parece que é um... Não, na verdade, o dinheiro é um instrumento. O dinheiro é um instrumento que você precisa amolar esse instrumento, você precisa investir no dinheiro. Já ouviu alguém falar com você que você precisa investir no seu dinheiro? Se eu já ouvi? Não, mas eu entendi a pergunta. Na média, não. A média não é comum as pessoas falarem isso. Não. Então, existem regras que é você gastar menos que você ganha. Né? A gente até brincou que vai falar de assunto chato, vou gastar menos que ganho. Por quê? As pessoas têm uma ideia de um estilo de vida que elas querem viver. E elas não perguntam, não questionam se o salário que elas recebem é condizente com aquele estilo de vida. Elas escolhem o estilo de vida e o salário que se dane. Então, por que as pessoas não param para pensar? O meu salário condiz com o estilo de vida que eu quero levar? Se não, o que eu posso fazer? Eu vou abaixar meu estilo de vida ou eu vou aumentar meu salário? Você tem escolha. Mas aí muitas pessoas falam, não interessa, eu saí da casa dos meus pais, eu tinha isso, tinha aquilo outro. E aí sai de lá e continua vivendo aquele mesmo estilo de vida sem saber se o salário acompanha. Interessante. Então, o primeiro ponto, eu vou ficar fazendo uma linha para eu entender a fundo essa sua... Até porque eu imagino o cara ouvindo agora, eu quero que ele saia desse episódio falando, caramba, eu preciso investir, definitivamente é o melhor caminho. Hoje, pela sua experiência, você identifica pessoas que elas gastam mais do que elas recebem. Sim. Esse é um problema número 1? Esse é um grande problema. O outro grande problema é as pessoas não terem prioridade, Edu. Porque, como eu falei no início, as pessoas querem fazer tudo. Né? Mas quais são, se eu te perguntar agora, Edu, quais são as suas prioridades, as suas 3 prioridades na sua vida financeira? Na minha mente está claro, talvez eu não queira revelá-las, mas ela está bem clara. Mas não ter prioridade seria um ponto número 2. É um ponto muito, muito forte, não ter prioridade. E não entender também a diferença entre necessidade, o que é necessário na sua vida, o que é sua prioridade, e o que é desejo, o que é sonho. Por quê? O que acontece? As pessoas ficam só no desejo e no sonho, e às vezes elas esquecem que elas têm que pagar conta, elas têm que comer, elas têm que pagar aluguel. Então, a primeira coisa que elas fazem é gastar lá com o sonho e com o desejo. E aí, as necessidades ficam em segundo plano. E aí, o que acontece? As pessoas se endividam. Interessante. Principalmente pelo cartão de crédito. Muito, muito cartão de crédito. É impressionante quantas pessoas aqui no Reino Unido são endividadas no cartão de crédito. E até porque existem formas de você se endividar que são legais. Que é você transferir uma dívida de um cartão para outro. Que é você pegar um cartão que você não precisa pagar nada por 24 meses. Então, existem incentivos para você se endividar aqui. Você é a favor... A gente vive num país onde o cartão de crédito ele tem uma relação direta, não sei se isso é mito, com o credit score, que é o grande elemento aí para você ter aprovações em financiamentos de casa, financiamentos de carro, leasing, eu quero falar sobre leasing também. Você é uma pessoa que é a favor, você estimula o uso do cartão de crédito pensando para quem visa isso ou não? Na verdade, o cartão de crédito é um dos elementos que podem te ajudar a você construir um bom histórico de crédito. Tá. O cartão de crédito é um deles. Então, eu não sou a favor nem contra o cartão de crédito. Se você sabe usar, se você é uma pessoa consciente, acho que o cartão de crédito pode te ajudar em muitas formas, inclusive a ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro usando o seu cartão de crédito.
Como? Já quero ter um corte no Idea Podcast. Como eu posso ganhar dinheiro usando cartão de crédito? Letícia Fonseca. Existem formas. Por exemplo, eu tenho 2 cartões de crédito. Um cartão de crédito me dá milhas, né? Então, quando eu vou comprar minha passagem, ao invés de gastar dinheiro, eu gasto minhas milhas. Então, eu já salvei uma parte do meu dinheiro ali. E um outro cartão de crédito me dá dinheiro de volta. Interessante. E fora que ele me dá incentivos. Por exemplo, se eu comprar um par de óculos em uma loja assim, e gastar tanto, ele vai me dar tanto de volta. Que é um dinheiro que eu já ia gastar, mas eu tenho incentivos através desse cartão de crédito. Então, se a pessoa sabe usar, se ela tem bom comportamento financeiro, não vai gastar mais que 50% do limite deste cartão de crédito, você pode sim usar o cartão de crédito. Então, pensando assim, você como educadora, alguém que está ali com a pele em risco, o famoso skin the game, você tá ali na frente do jogo. Você não só ensina como você vive isso na prática. Isso. Você é uma pessoa que utiliza cartão de crédito. Muito. Utilizo muito. Lê, quando a gente está falando eu quero entrar já em leasing e financiamento de casa, mas antes eu quero entrar sobre possibilidades de investimento. Então, imagine que o cara sentou. O cara não, porque você não atende homens, né? Atendo homens, mas tá sim. lá no seu Instagram, que como é que é? Como é que é a sua frase do marido? Eu sou. Pode olhar nessa aqui, olha nessa. Eu sou o meu próprio marido rico. Isso quer dizer o quê, Letícia? Isso quer dizer que eu não preciso ser casada ou ter algum parceiro para que eu possa enriquecer. Eu sozinha posso construir a minha própria riqueza. Caramba, meio sexista aí, mas deixa isso para um outro... Ok, você sozinha pode construir sua própria riqueza. Exato. Imagine que você atende homens e mulheres? Atendo homens, mulheres e casais. A sua maioria, a sua base, a maior base? A minha base são mulheres. 98,9% mulheres? Não, eu diria que 85%. 85% são mulheres. Então tem homens. Tem? Então, imagine que eu sentei lá. Lê, seguinte, eu quero investir. Eu quero comprar ações no Reino Unido. O que você vai fazer? Você vai me ensinar a comprar ação? Qual é o primeiro diagnóstico? Não, a primeira coisa que eu vou te perguntar é para que você quer investir? Eu quero ter uma renda passiva, que nem você fala lá nos seus vídeos. Eu quero ficar ganhando dinheiro sem ter que usar o meu tempo. Tá. Quanto que você está disposto a investir? Supomos que, sei lá, 500 mil libras. Só pra... Tá. Em quanto tempo você quer que essa renda passiva gere renda... que esse investimento gere renda passiva para você? Não tenho prazos. Não tem prazo. Então, o que você pode fazer? Eu preciso entender o seu apetite para risco também. Se você é uma pessoa que gosta de arriscar muito ou se você é uma pessoa mais conservadora. Eu, particularmente, sou uma pessoa conservadora. Eu prefiro ganhar o que as pessoas julgam pouco, 10% ao ano, do que arriscar ganhar 20% e perder tudo. Então, você precisa entender qual que é o seu apetite para risco. E o tempo, ele é um fator muito, muito importante. Tanto para você ganhar, quanto que para perder. Se você tiver um horizonte de 20 anos, você tem a possibilidade de arriscar muito, porque você tem tempo para recuperar. Agora, se seu tempo for 5 anos, como eu quero me aposentar em 5 anos, quer dizer, quero ter a opção de me aposentar ou escolher se eu quero ou não trabalhar em 5 anos, eu não tenho muito tempo. Se eu perder meu dinheiro em 2 anos, 3 anos eu não consigo recuperar meu dinheiro. Tenho várias pausas para fazer, mas o exemplo, só para situalizar o cara de casa, imagina que eu quero investir 1.000 libras, vou responder agora se eu tenho apetite ou não, se eu sou mais ousado ou não. Supomos que eu seja entre o conservador e o ousado. Eu tô ali num meio termo. Moderado. Uhum. Qual é o meu próximo step? Então, o seu próximo passo é você entender exatamente quanto que você quer gerar de renda passiva. Então, você tem que entender quanto que você imagina que você quer todos os meses de renda passiva. Por exemplo, no meu caso, eu quero ter 1.200 pounds caindo na minha conta todos os meses em 5 anos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a conta inversa. Quanto que eu preciso ter dia 31 de dezembro de 2025, por exemplo, juntos na minha conta, que vão gerar essa renda passiva de 1.200 pounds todo mês. Obrigado. Você está trazendo um ótimo exemplo e eu gostaria de a gente tentar construir esse pensamento na forma mais real possível. Sim. Daqui 5 anos, ela tá trabalhando como cleaner aqui hoje, ela tá conseguindo poupar dinheiro e ela quer estar recebendo 1.200 libras
ali só de renda passiva, é só do que ela está lucrando desses investimentos. Sim. Quanto ela tem que aportar em média para ela conseguir ter esse tipo de renda passiva? Eu sei que pode ter uma resposta cheia de aquela coisa do centrão que passeia. Me dá uma média. Eu tenho uma confissão para fazer. Podcast. Eu não sei fazer contas. Letícia. Eu preciso de uma calculadora de Aqui. juros compostos. Eu tenho aqui. Não. Uma de juros compostos Sim. tem calculadora específica, então. Claro. Inclusive, é um dos meus instrumentos de trabalho. Uma calculadora de juros compostos. Vou pegar aqui para você a calculadora. Enquanto ela pega a calculadora, presta atenção. Olha que informação importante. Daqui 5 anos, você pode praticamente nem estar pagando o seu aluguel. Não sei quanto você paga aluguel aí no seu flat, na sua casa, você mora num quarto, não importa. Mas você pode estar recebendo 1.200 libras ali mensais, praticamente de juros compostos, tudo daquilo que você fez de investimento, e você se tornou um investidor. Se você não leu Pai Rico, Pai Pobre, já fica a dica, que é praticamente do que a gente está falando. Tá bom. Ela tá lá fazendo a conta, pelo jeito tá até aquele meme esqueci o nome da atriz, velho. Tá difícil a conta, Lê? Tá, não. Tão complexa assim, não, Tá, não. né? Não tá difícil. Não tá difícil, não. Então, a pessoa... Porque o que acontece, Edu? As pessoas precisam entender aquele fator que eu te falei, o tempo. Então, quanto mais tempo eu deixar meu dinheiro trabalhar, Top. mais eu vou ter a possibilidade de colher esse dinheiro, tá? Ok. Então, se eu começar hoje a investir, eu preciso começar com bastante, porque o tempo que eu tenho são 5 anos, é pouco tempo, certo? Então, se eu começar com mais ou menos 20 mil libras, top, que é o limite do ISA, né? Eu começo com 20 mil, eu já juntei... Peraí, você falou uma coisa que eu não entendi. É o limite do quê? Do ISA, para você investir numa conta de... Uma conta não, num tipo de investimento que é protegido pelo ISA, que é o Individual Savings Account, que permite que você invista até 20 mil libras em renda variável, todos os anos fiscais, de abril a abril, sem taxa. Então, tudo que você investir é tax-free. Eu não pago imposto. Nada. Para isso, eu preciso ter uma conta... Uma conta aberta, né? ISA. Existem 4 sabores de ISA. O que eu estou falando aqui é investir em ações, stocks and shares. Olha, peraí, são bastante informações, a gente já volta aí, que você já puxou um outro raciocínio interessante. Então, existem, quando você fala 4 sabores, eu já imagino, napolitano, sabores. Chocolate, Exato. mais ou menos isso. Exato. E uma dessas pernas dessa conta ISA, a pronúncia? Isso, ISA. Uma dessas pernas é sobre investimento em ações. Exato. Para eu abrir uma conta ISA, o que eu preciso fazer? Você precisa ter mais de 18 anos. Ok. Né, e procurar uma plataforma de investimentos que tenha esse produto ISA. Eu tô quase o João Kleber. Corta, segura, calma. Olha que isso aqui vale ouro, cara. Você tá em casa, você pode abrir uma conta ISA. Na verdade, ISA não é uma conta em si. Ok. Você abre uma conta de investimento ISA, que é protegido pelo ISA. Você pode abrir uma conta de investimentos que é protegido pelo ISA. Exato. Você não vai pagar impostos sobre isso. Não. Você pode movimentar aí em compras de ações até 20 mil libras Por ano. Fiscal. Que De dá abril a abril. 1.666 pounds por mês. 1.666 pounds. O 666 tem até uma... Exato. Então, se você pegar esses 20 mil e dividir por 12, você pode investir 1.666 libras todo mês e todo o rendimento desse dinheiro vai ser tax-free. Só uma conta bem grotesca que se você investir 20 mil libras, nos próximos 20 anos você vai ter 1 milhão de libras. Letícia. Certo. É verdade. Se eu pegar 20 mil libras Sim. e investir... Durante 20 anos. Durante 20 anos, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Eu tenho que investir 20 mil libras a cada ano? A cada ano, né? Então, você pode pegar, investir de uma vez, começou abril, investiu, ou você pode pegar esses 20 mil e dividir por todos os meses do ano, né? E quando a gente fala de pegar 20 mil libras, quer terminar esse raciocínio? Senão você vai ficar tensa. Não. E você tá olhando e tentando me É porque responder. o Ele celular bloqueia. bloqueia. Vamos terminar isso e voltar. É que é muita coisa, Letícia. Tá interessante. Tá. Eu começo com 20 mil libras. Eu juntei dinheiro, tô juntando dinheiro tem 10 anos. Então, eu vou começar com 20 mil libras, tá? Um rendimento aqui, média de 8% ao ano. Ok. Por 5 anos.
eu vou ter mais ou menos, eu não vou chegar nos 1.200 pounds por mês. Ok. Mas eu consigo mais ou menos 800, 900 pounds por mês. Então, se eu tiver mais tempo fazendo isso, eu vou conseguir. Tecnicamente, em Deixa eu tentar uns 8 anos aqui. ou 10 anos, que daria 10 o anos. dobro, daria 1.600 libras, então, Vamos ver. em tese. Em 10 anos, você consegue tirar 1.200 pounds todo mês. 1.200 pounds todo mês. Aham. Aportei 20 mil. Sim. Depois de 10 anos, claro que todos os meses isso ainda está me rendendo alguma coisa. Sim. E em 10 anos ele passa a me render aproximadamente 1.200 libras. Na verdade, isso é um valor aproximado, né? Porque a renda Sim. variável varia. Então, em 10 anos, depois se você tirar, você pode tirar mais ou menos 25 mil da sua conta Tá. e esse dinheiro vai continuar a crescer. Ele não vai acabar. O primeiro eu quero te parabenizar para jogar o jogo limpo, porque às vezes eu vejo muito guru de finanças na internet e eu vejo um diálogo muito abstrato. Fica vendendo um sonho. Não, você tá falando a vida como ela é. Se a gente fosse fazer uma simulação de alguém que está investindo 1.000 libras por mês, Uhum. desculpa, você teve que Não, pegar eu vou pegar a de calculadora. novo. Porque juros, eu não sei fazer nem juros simples, Não Edu. tem Faço problema, ideia de juros você compostos. você já tem o recurso para chegar na informação, é o mais importante. Se eu tenho lá 1.000 libras que eu estou colocando todos os meses e Sim. o que eu estou fazendo para traduzir para quem está em casa é eu estou comprando 1.000 libras em ações, certo? É isso que eu estou fazendo. Certo. São ações moderadas, nem tão conservadoras, nem tão arriscadas. Exato. Dá um exemplo de uma ação moderada. Na verdade, eu não compro ações sozinhas, individuais. Eu compro fundos, que são conjuntos de ações. Perfeito. Que Fundos imobiliários? Não, fundos é multimercado, que a gente fala, acho que no Brasil. Né? Eu compro, por exemplo, eu compro as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou eu compro todo o mercado dos Estados Unidos. Ou eu compro as 250 maiores empresas do Reino Unido. Ok. Então, eu compro o conjunto. Até o Warren Buffett, né, que é um grande guru dos investimentos, ele fala, os investidores medianos, né, que não são milionários, eles podem passar a vida investindo em fundos de investimento, porque você consegue diversificar, é barato para investir e você está investindo em muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito legal e é interessante que a revolução cultural que aconteceu com a discussão de finanças. Eu vi até um dado do Brasil, se eu não me engano, há 5 anos atrás eram 300 mil investidores, hoje são 4 milhões de pessoas investindo, mirando aí 100 milhões. Parece que as pessoas têm aberto a mente para isso. Eu ia fazer 2 perguntas, vou fazer uma só. Você identifica ainda que há um tabu de compra de ações? As pessoas têm medo de comprar ação? Não, tem algumas coisas aqui que eu preciso falar. A primeira coisa as pessoas confundem investir com ficar na frente do computador e fazer day trade. Day trade não... Day trade não é investimento. Day trade é uma profissão, minha gente. Eu pensei que você ia falar, é uma jogatina, é um... Também. Na verdade, estatísticas falam que em 80% dos casos, os day traders perdem dinheiro. 80%? 80%. Eu tenho entre 72% e 80%. Eu tenho clientes que já perderam dinheiro fazendo day trade e vêm para aprender a investir comigo. Caramba. Porque day trade não é um investimento, day trade é uma profissão, como outra qualquer. Você pode trabalhar como médico plantonista e fazer muito dinheiro, ou você não trabalhar como médico plantonista e ter só o seu salário. E o day trade é a mesma coisa. Você não indicaria para suas mentoradas e seus clientes fazerem day trade? Na verdade, eu estou fazendo um curso para ser Financial Advisor, né? Um curso reconhecido pelo Financial Conduct Authority do Reino Unido. E eles falam que todo consultor, ele vai ter uma tendência a ensinar, a levar o cliente para as coisas que ele tem mais simpatia. Okay. E comigo a mesma coisa. Por quê, Edu? Eu sou uma pessoa que eu quero viver. Né? Então, a minha forma de investir é uma forma passiva de investimento. O que significa isso? Eu não fico na frente do computador falando, ai meu Deus, será que é melhor comprar Microsoft ou será que é melhor que eu comprar Apple? Será que eu compro Tesla agora? E a Coca-Cola que caiu, será que eu devo aproveitar esse momento? Eu não faço isso. Top. Todo mês eu coloco meu dinheiro na mesma
sacola de investimentos. E ele trabalha lá para mim. O meu interesse é trabalhar no meu negócio, criar o meu negócio, criar outros negócios. E o investimento vai crescer. Por quê? O que é importante para mim? É colocar mais dinheiro no investimento, ao invés de ficar lá na frente do computador tentando ganhar 10 libras aqui ou ali. Interessante, gostei do raciocínio. Você pode se candidatar a deputada já, você tem todo um... Obrigada. Quando a gente fala dessa mesma sacola, essa questão dos fundos, realmente, ela é bem estratégica, é inteligente, eu considero efetivo. Quando a gente fala que eu estou diversificando, uma vez que está nesse fundo, eu já estou diversificando, então? Exato. Só que você pode, por exemplo, diversificar mercados, você pode diversificar indústrias, você pode, por exemplo, eu posso investir nos mercados emergentes, ou eu posso investir em fundos que investem que chama de Environmental Social Governance, que são investimentos mais éticos. Eu posso investir isso é legal. Exato, em fundos que investem em energia limpa. Eu invisto, por exemplo, em coisas que são sustentáveis, né? Legal. Então, as pessoas podem... Existem investimentos só para quem é muçulmano. Existem investimentos, sabe? Então, você pode diversificar muito usando fundos de investimento. Claro que eu imagino que você também teve uma estratégia aí, porque o UK tem um olhar para o que é sustentável muito forte, tem aporte do governo para as empresas movimentarem ações nesse sentido. Eu acho que você também está lendo o mercado e falando, opa, vale a pena aportar o dinheiro aqui. Sim, está muito na moda, né? Os investimentos sustentáveis e éticos. Isso é uma coisa que está muito, muito na moda aqui no Reino Unido. Mas quando eu ensino as pessoas a investirem, existe toda uma estratégia para você não só começar a investir, mas permanecer investidora e ter motivação para continuar fazendo aquilo ali. Lê, uma dúvida. Você, quando você fala que você faz a compra todos os meses, isso não é uma força de expressão, isso é uma literalidade? É. Todo mês você senta e compra. Não. Porque uma das coisas muito importantes da lei do dinheiro, que na verdade nem a lei do dinheiro, é a mente, a nossa mente, Edu, ela vai tentar te fazer tudo que puder para não permitir que você conquiste o que você quer conquistar. E vou te dar um exemplo. Se todo mês eu tiver que parar e vou sentar assim, gente, eu tenho 2.000 libras no meu salário, eu vou pegar 200 e vou colocar no investimento. Aí eu, meu Deus, e se eu tiver alguma emergência? E se meu carro quebrar? E aí, o que eu faço? Eu já coloco no débito automático. E isso é uma coisa, na verdade, é uma sugestão muito, muito importante para você não correr o risco da sua mente te sabotar. E falar assim, não, Edu, esse mês vai ser Natal, então não faça isso. Então, para mim, eu já nem penso. O dinheiro sai direto, do dia que o dinheiro cai na minha conta, ele vai direto lá para a conta da investidora, da plataforma de investimentos, sem que eu tenha que pensar. Eu já pré-escolhi os investimentos antes e todo mês eu tenho aportes. A Amazon tem isso, né? Eu deixo que aquela compra programada, então ela sempre debita e sempre me entrega, é o que você faz na prática. Eu não sabia disso da Amazon. Cara, mas eu também não sabia dessa da programação por débito. Achei fantástica essa dica, muito bom mesmo. Você não fica se auto-sabotando. Ok, eu percebo também que você tem uma habilidade em respostas quando o assunto ele afunila um pouco mais. Mas eu quero entender, porque aqui o brasileiro ele vem pra cá, ele se encanta. Normal. Porque o poder de compra aqui é um absurdo. Depois que você conquista um espaço de crédito, você tem possibilidades como leasing, como várias outras formas. Você, como uma educadora financeira, você quer que a pessoa prospere. O que é melhor? Fazer um leasing ou comprar um carro à vista? O que é melhor chama-se calculadora. Toma. Eu geralmente gosto de fazer todas as minhas coisas no papel. Orçamento, tudo no papel. Eu adoro caderno, então eu faço tudo no papel. Porque me ajuda a visualizar. Então, por exemplo, a gente estava conversando sobre a compra do telefone. Qual que é melhor? Eu comprar o aparelho e depois fazer o SIM separado, né? Fazer um contrato só do telefone, né? Sem o aparelho. Ou é melhor eu fazer os dois, o aparelho e o contrato de telefone? Só tem um jeito de saber disso. E não existe uma resposta simples para isso. Então, você precisa fazer a conta. Quanto que custa você comprar o carro num lease e quanto que custa você comprar o carro à vista? O que vale mais a pena? E também vai muito do seu perfil, né? Eu, Letícia, tenho um perfil que eu não gosto de endividamento. Porque
um dos meus valores, e é assim que eu também gasto dinheiro, é a liberdade. Então, tudo que me prende, eu evito. Então, parcela me prende, eu evito. Dívida me prende, eu evito. Então, tudo que me prende, emprego que me prende, eu saio. Aliança, casamento. Não, foi uma piada. Só estou no meu segundo casamento. Não, mas... Também. Então, tudo que me prende, eu evito. Então, se eu tiver no orçamento, eu falo que o orçamento é um bolo. E aí, cada fatia vai ser uma dívida que você tem. Eu já tenho a dívida do meu imóvel. Eu comprei um imóvel aqui no Reino Unido. Parabéns. Obrigada. Quando você souber as condições, você vai entender. Então, tem a dívida do meu imóvel. Se eu tiver a conta de telefone para pagar, tudo isso vai comendo fatias do meu bolo. Então, quanto mais prestação eu tenho, menos fatias disponíveis eu vou ter. E isso me limita. E isso é uma coisa que eu, Letícia, não gosto. Então, você, no seu campo prático, o seu campo mais de opção, já que isso vai te limitar, é você comprar à vista. Exato. Se eu puder. Agora, quando a gente está falando... Um dos problemas... Eu quero entrar na questão da casa também, mas me veio um clique aqui, que é o que uma educadora financeira pode fazer por alguém que tem a famosa compra por impulso? A pessoa vai dar uma passeada no shopping ali, do nada ela tá voltando com 4 sacolas da Zara, 37 da Primark. O que dá... O que dá para fazer? O que dá para fazer? Eu queria saber o quanto que você quer que eu me aprofunde nisso, porque vai deep. Existem muitas... Olha lá, o João tá falando para passar tudo no cartão de crédito. Existem muitas formas de eu responder essa pergunta. Uma das formas é porque é uma coisa sobre mim. Quando eu me aprofundei em autoconhecimento, eu fui conhecer muitas terapias, né? Tanto psicoterapias, quanto terapias holísticas, terapias naturais. Então, eu me aprofundei nisso. E essa semana, inclusive, eu repostei um post de um Instagram que falava sobre a criança interior, né? Então, a criança interior, ela vai crescer com você. Então, se a sua criança interior não foi nutrida o suficiente quando você era criança, e na história do Instagram fala sobre um sabonete, que a mãe nunca tinha comprado um sabonete, e aí a menina cresceu e ela ficou maluca por sabonete, e ela comprava compulsivamente. E eu tinha isso com cinto e sapato. Quando eu cheguei no Reino Unido, eu era louca, eu cheguei ao ponto que eu tinha mais de 60 pares de sapato. Meu Deus! E aí que eu fui entender, porque quando eu era criança, meus pais tiveram 5 filhos, eu tenho irmãos trigêmeos, uma família, minha mãe era professora meio período, meu pai vendedor, que viajava a semana inteira. Então, era caro ter uma família assim. Então, eu tinha um par de sapatos na minha adolescência e era de pano. E aí, eu voltava da escola, chovia, molhava aquele sapato. E aí, eu chegava em casa, colocava atrás da geladeira, só que não era o tempo suficiente para secar no outro dia para a escola com o sapato molhado. E aquilo me marcou, até porque na escola que eu estudava numa escola católica. Então, todo mundo lá tinha uma boa condição financeira. E eu não tinha. Então, eu tinha que me fingir que estava tudo bem. Então, eu cheguei aqui e essa compulsão por sapatos. Compulsão. Tinha sapato que eu nunca nem tinha usado. E eu comprava o mesmo sapato de várias cores. Ou eu comprava, se eu gostava muito, eu comprava 2. Então, eu cheguei no momento que estava assim, fora do comum. E quando eu fui entender isso, dessas terapias, né, que tinha faltado alguma coisa em mim, que eu fui me acolher, me aceitar e entender que aquilo ali eu estava fazendo por causa disso. Essa é uma das linhas. A outra linha, Edu, é de você entender, de novo, as suas prioridades. Porque, por exemplo, quando eu estava para comprar meu apartamento, eu fiquei 4 anos trabalhando muito para comprar meu apartamento. E aí saía, eu tinha o meu orçamento para eu sair nos finais de semana, para eu viajar. E aí, quando as pessoas me convidavam para fazer coisas e aquilo estava fora do meu orçamento, porque a minha prioridade era o meu apartamento, para mim, era muito fácil falar não. Porque eu tinha muito claro, eu sabia exatamente como ia ser a cozinha do meu apartamento, como que ia ser a sala. Eu tinha aquilo tudo muito... Quando eu entrei no meu apartamento, eu falei assim, é aqui que é a minha casa. Eu achei meu apartamento. Porque eu já tinha visto aquele apartamento. Isso parece muito doido, né? Meio bruxaria. Não, mas poder da visualização. É ter muita clareza do que você deseja, né? E a mesma coisa com a minha independência financeira daqui 5 anos. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas você é rica, você pode fazer isso. Eu posso, mas eu não quero. Eu posso escolher. E isso é uma das coisas com dinheiro. É você ter dinheiro para você ter escolhas.
De você ir no restaurante e falar assim, olha, eu quero escolher essa comida aqui porque eu posso pagar. E não porque é essa que eu sabe? Eu tenho que comer essa porque eu não tenho dinheiro para pagar, para comprar outra. E é Interessante. isso que eu falo com as pessoas. Dinheiro serve para trazer liberdade de escolha para você. Cara, primeiro, muito legal saber toda essa sua experiência, de verdade. E esse aspecto da criança interior, ele é muito profundo, né? Acho que Muito. se cada um rastrear dentro de si, ele teve Oh, alguma experiência que o faz ter esse tipo de compulsão. Existe um dogma ou um paradigma social que faz uma associação a mulher se ter essa compulsão. Diz que é um dogma ou um paradigma. Isso é real? Você que está educando mulheres e homens, a mulher tende a ter mais compulsão pela compra e o homem tem a falsa ilusão de que ele é um bom gestor? O que é verdade, o que é mito? eu vou revelar uma coisa que eu não sei se vocês estão preparados para ouvir. Manda. Sabe o que as mulheres têm compulsão em comprar? Comida. Caramba. As pessoas acham que as mulheres têm compulsão por roupa e sapato, é por comida. Todas as pessoas que vêm para mim estão endividadas ou com problema de gasto de dinheiro. A hora que a gente vai identificar é com comida. Comida? 99,9% das mulheres têm compulsão por comprar. Não sei se elas comem, mas que elas gastam muito dinheiro com comida, elas gastam. Comida alimento ou comida restaurante? Takeaway, supermercado, comer na rua, com comida. E isso, assim, já vai fazer 3 anos que eu trabalho com a Master Finances, né? Eu já vi centenas de vezes. Caramba. Então um dos principais problemas aí é essas pequenas comprinhas do dia a dia, tal, toma um café ali, tal. Você mencionou essa questão da compra de um imóvel aqui. Edu, você não sabe onde você está entrando. Sério? É difícil aí, essa seara é Não. difícil. Quando eu dou mentoria, eu tenho uma sessão só sobre isso, porque é um assunto tão polêmico, mas as pessoas precisam entender. E eu não falo, se você quiser, eu falo sobre isso aqui, mas eu não falo abertamente no meu Instagram de tão complexo que é, mas eu posso falar, se você tiver tempo. Não, tempo eu tenho, mas eu não quero te colocar numa posição de constrangimento. Não. Se não é algo que você aborda lá, é porque talvez você não tenha tanto interesse em abordar. Se estamos aqui para educar as pessoas, que façamos isso. Então vamos para cima. Você pode usar, você tem uma boa capacidade de síntese, não precisa ser tão detalhista, mas eu acho que é um assunto interessante, porque eu tenho interesse em imóveis aqui. Bastante, por sinal. Eu comprei o meu imóvel há exatamente 5 anos. Certo. E eu tinha, né, me divorciado recentemente e a gente tinha separado os bens e tal, então eu tinha uma parte do dinheiro do imóvel. A outra parte eu trabalhei 4 anos, porque meu divórcio se estendeu por muito tempo. Enfim, eu fui comprar o imóvel. E aí eu cometi alguns erros em relação ao meu imóvel. E é isso que as pessoas precisam se atentar. A primeira coisa que você precisa entender é que, quando eu comprei o meu imóvel, eu achava que eu não tinha escolha. Eu achava que aquele dinheiro ali é a melhor e a única coisa que eu poderia fazer com aquele imóvel com o dinheiro era comprar o imóvel. Esse é o número 1. Então, é não saber que eu tinha escolhas, que eu poderia comprar o imóvel mais barato e investir o resto. Então, eu coloquei todo o meu dinheiro. Eu tinha, na época, quase 180 mil pounds. Eu coloquei todo o meu dinheiro no meu imóvel. Meu Deus, você comprou o quê? Um apartamento de 1 quarto em Londres. João. Alô, Sansão. Perdão. Foi. Prossiga. Foi. Esse foi um dos primeiros erros que eu cometi. O segundo erro foi me comprometer com o financiamento, né, com aquele, como que diz, o pagamento ali de 5 anos. Eu me comprometi até aquele pagamento fixo de 5 anos. Né? Esse foi o segundo erro que eu cometi. E o terceiro erro que eu cometi foi ter colocado, né, todo o meu dinheiro. Eu tive, na época, eu fiquei com 0 de reserva, todo o meu dinheiro lá dentro, sem entender o que eu queria fazer nos próximos 5 anos da minha vida. Então, hoje, a Letícia que comprou aquele imóvel não é a mesma Letícia de hoje. Hoje, se eu tivesse esse dinheiro, eu não teria feito essa escolha. Não compraria. Não compraria. E tem uma coisa que as pessoas não falam. Na época, eu estava me divorciando. A minha vida estava mudando tanto. Então, eu não estava preparada emocionalmente, psicologicamente,
financeiramente para assumir uma responsabilidade de 25 anos, 27, 30 anos. Eu não estava, porque eu estava num momento de recomeço da minha vida. Então, eu deveria ter esperado algum tempo para comprar o meu imóvel. Então, foram muitos erros que eu cometi. Entendi. Havia um mix de situações ali para você tomar uma decisão de tanto impacto assim na sua vida. Exato. Hoje, se você tiver 180 mil libras, você faria o quê? Eu alugaria um apartamento em outro lugar. Talvez eu estaria morando em outro país, mas eu não. Se eu voltasse hoje e começasse de novo, eu não compraria meu imóvel. Porque se eu tivesse esse dinheiro investido, Edu, quase 5 anos, eu podia morar em qualquer lugar do mundo, eu não precisava mais trabalhar. Não precisaria mais trabalhar. Então você investiria em ações quase que 100% ou 100% desse capital? Eu investiria todo o meu dinheiro. Eu investiria, né? Talvez no meu negócio, talvez em ações, talvez até em imóveis para alugar, mas não em um imóvel para eu morar. Me explica melhor, quando você diz assim, eu investiria até em imóveis para alugar, você está dizendo que você faria o quê? Alugaria uma casa, dividiria ela em compartimentos e alugaria esses compartimentos para outras pessoas? Não, talvez eu compraria uma casa para um lugar mais afastado de Londres, porque as casas em Londres são super valorizadas. Sim. E aí eu teria alugado essa casa e com o dinheiro do aluguel pagado o mortgage, né? Porque essa casa tem uma tendência a se valorizar. Porque as áreas fora de Londres se valorizam mais rápido, né? Do que... Quando eu comprei a minha casa também estava super valorizada. Existe um estímulo do próprio governo para quem quer seguir nessa trilha, né? Porque esse tipo de compra de casa, até onde eu entendi, ela nem se... É uma compra de casa praticamente como Buy to let. Como é que se chama? Você tá falando buy to let. Eu acho, não sei se é esse termo exato, mas é como se eu comprasse não como pessoa física, eu estou comprando como se eu fosse uma empresa, como se ela fosse um tipo de investimento, o governo tem consciência disso e eu alugo. Você já ouviu? Não, eu não. Existem vários profissionais que são especialistas em compra e venda de imóveis, né? Tá, não é na minha área. Eu, inclusive, vou fazer uma live sobre isso em breve. Sério? Com quem? Sozinho? Com três especialistas. Daqui eu vou moderar. De UK. Você vai moderar? Vou. Coloca a gente na esteira com esses caras. A gente São 3 mulheres e 3 topíssimas, como diz minha cliente. E eu vou fazer como se fosse uma mesa redonda, mas vai ser uma live no Instagram. E eu vou moderar a live com essas 3 mulheres. Gostei. Maravilhoso. Nos coloque em contato. Quem sabe elas não vêm aqui no Idea Podcast. Maravilhoso. Cara, é muito interessante. Agora uma dúvida. Você presta também esse tipo de... Você educa pessoas, educa famílias. Você educa empresas? Porque aqui é um ambiente também de negócios. Você educa empresas? Eu não educo empresas, até porque eu não sou educadora financeira empresarial. Tá. E é a primeira vez que eu estou empreendendo. Nunca empreendi na vida. Sempre trabalhei para empresas, nunca empreendi na vida. Mas eu uso os mesmos princípios que eu uso na minha vida pessoal para minha empresa. Toda empresa precisa de investimentos, assim como eu. Porque eu não vou conseguir valorizar eu, Letícia, como empresa, se eu não tiver investimento. Então, eu preciso investir em mim como profissional, que é a dona, a fundadora da Master Finances. Eu preciso, Letícia, e a empresa de ter uma reserva para oportunidades e emergências. Então, existem muitos princípios que a gente usa nas finanças pessoais que podem ser traduzidos nas finanças empresariais. Então, você não é por uma questão de título e tudo mais, mas eu imagino, você tem bagagem que você aplica a uma pessoa física ou a uma família que também pode ser útil para uma empresa. Sim, sim. É até porque, por exemplo, se eu quiser falar para todo mundo, eu não vou falar para ninguém, né? Por isso que eu falo assim, eu falo para mulheres brasileiras que moram no Reino Unido. Gostei. Assim, então, eu estou falando porque eu entendo a dor dessas mulheres, né? Sim. Eu passei por essas dores. E hoje, Olê, você, além de quando a gente fala, eu falo para mulheres, você possui o quê? Uma plataforma online? Como é que as pessoas contratam você? É um curso que você vende? Como é que é? Eu tenho vários serviços, né? A minha presença maior, mais forte é no Instagram. Tá. Mas eu também trabalho no LinkedIn, tem algumas coisas no YouTube e tal. Mas eu tenho um curso online, que ele é 100% gravado, que se chama Poupadora Master. E ele é um curso que eu chamo que ele é um guia pré-investimentos. Então, se você está com confusão na sua vida financeira
e não sabe nem por onde começar, mas você tem aquele desejo de investir, mas acha que investir é um sonho muito distante, o Poupadora Master, independente se você é homem, mulher, tem muitos casais, inclusive, fazendo o Poupadora Master, você pode fazer o curso é muito barato. E, na verdade, o preço dele vai aumentar um pouco em dezembro. Eita. Mas até agora... Rolou um merchan aí, né, gente? Então corre lá, tem promoção aí. Exato. Você pode, inclusive, pagar o curso em 4 vezes. Ele é um curso muito barato, que você pode organizar toda a sua vida financeira e te deixar pronto para investir. E aí, o próximo passo depois disso, eu tenho uma mentoria, essa mentoria só para mulheres, são grupos pequenos, de 10, 15 mulheres, e a gente encontra semanalmente por 12 semanas para elas começarem a investir. Fora isso, as pessoas podem me contratar como individual, né? Fazer mentoria individual. Coach ali, você sim, pessoalmente... Sim. Eu e a pessoa, ou eu e o casal, acontece muito. E achei interessante, eu dei uma olhada aqui na sua landing page, por sinal muito bonita, a estética Obrigada. É muito bonita, parabéns. Preços realmente são preços acessíveis para algo que pode ser transformador para a vida da pessoa. Eu vi um monte de depoimento ali. Você tem algum relato de pessoas que falaram, cara, eu saí literalmente do vermelho, hoje eu estou em outro estágio, hoje eu conquistei A, B, você tem algo nesse sentido? Nossa, tenho muitos de mulheres que estavam, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela estava super endividada, assim, não dá nem para falar o valor, assim, que é muito... E aí ela descobriu que ela estava gastando 91% do salário dela com a escola das filhas. Meu e ela não Deus. sabia por que ela estava endividada. Então a gente foi entender por que ela estava endividada. Mas eu falo, Edu, que o meu objetivo é transformar a vida financeira das mulheres. Agora, isso é o que eu miro. O que eu acerto vai muito além disso. Tem mulheres que constroem negócios durante a mentoria que fazem comigo. Que legal. Tem mulheres que percebem que estão em relacionamentos abusivos financeiramente. Tem mulheres que mudam de carreira, sabe? São muitas as transformações. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está envolvendo muito mais do que só o papel, né? Do que só o cartão de crédito. A gente está mexendo com valores, a gente está mexendo com a vida familiar, com a vida profissional. Então, são muitos depoimentos que eu tenho de pessoas que realmente transformaram a minha vida. Porque transformaram a vida delas e a minha. Mas o meu objetivo é que as pessoas caminhem sozinhas. Elas passam por mim e aí elas vão ter o conhecimento que vai possibilitar que ela caminhe sozinha no futuro. É esse o meu objetivo. Eu não quero que elas fiquem comigo para sempre. Apesar de umas quererem fazer isso. Não é tipo uma esteira de produto que você vai prendendo a pessoa ali. Não, ela compra isso, depois compra aquilo. No momento é assim, né? Eu quero te educar financeiramente para você, Edu, buscar soluções para sua vida financeira no futuro, porque você já vai ter a base. Né? Seus pais não te acompanham até hoje. Eles te deram educação e você caminha com as suas próprias pernas com a base que eles te deram. Cara, isso é muito legal. Enquanto você falava aqui, eu já estava enviando para umas 4 pessoas. Falando assim, gente, segue esse perfil, porque é um conteúdo que eu tenho assim a sensação que ele pode ser um divisor de águas na vida das pessoas tão poderoso. Sim. Que quando a gente fala de dinheiro, a gente fala muito de ter uma relação, o ser humano tem uma relação com o dinheiro, culturalmente falando, que ela é danosa, né? O dinheiro é mau, o dinheiro é sujo. Exato. Os ricos que sempre ficam com dinheiro. É sempre aquelas musiquinhas. E teve muita literatura muito boa sendo produzida nos últimos anos. Uhum. Acho que eu vi que você gosta muito dos Segredos da Mente Milionária. Gosto, né? bastante. Que vai fazer esse refresh mental dessa relação com o dinheiro. E a importância desse famoso mindset, né? Que é a palavra... Programação mental. Acho que é a palavra mais digitada do Google dos últimos anos, Depois de leverage. É verdade. Porque como isso é necessário, né? No seu sentido de... Por isso que eu falo que eu acordo e durmo rica. Porque isso está na minha mente. Isso está nas minhas atitudes. Todos os dias eu tomo decisões ricas na minha vida. A decisão de estar aqui hoje é uma decisão rica. Por quê? Porque eu quero que mais pessoas entendam que o dinheiro liberta e não prende, né? Caramba, essa frase é interessante, porque os evangélicos vão falar, opa, peraí, não sei se eu curti, mas repete, essa foi boa. O dinheiro liberta. O dinheiro liberta ao invés de prender. Se você vive, né, naquela corrida dos ratos, sempre correndo para pagar, o dinheiro te prende. Mas como eu vivo a minha vida, o dinheiro me liberta.
Isso é fantástico. De verdade, Lê. É sério. Obrigada. É uma realidade, mas tem que ser disseminada. Com certeza você conhece esses gurus aí brasileiros, né? Tem feito um trabalho. Um dos caras que eu admiro bastante é o Bruno Perini. Eu não sei se ele é um. Ele é muito inteligente, né? Não dá. Quando eu crescer, eu vou ser igual o Bruno. Eu também, porque eu fico ouvindo ele. Eu falo, ele consegue misturar Sêneca com. Nossa, é. Warren Buffett. Eu falo, como? Tá na mesma sentença. E casado com a Malu Perini. É contraditório, Bruno. Caramba. Ah, mas ela é legal. Mas ela é super divertida, né? Ele é mais cético, mais seco, assim, né? Mais acadêmico. Mas ele tem um senso de humor muito bom também, né? Sim. E fica a dica pra você aí também. Vale a pena. O nosso concorrente em podcast, quem me dera, chama o sócio, Bruno Perini. Os caras são muito bons. Isso foi uma pose que você fez pra foto? Você é muito internet, né? Você já estufou aqui, olhou de um jeito... Edu, eu já te falei, a gente nasce as coisas, né? Eu nasci public speaker. Olha, eu nasci public speaker. Gostei disso. O meu marido fala que uma professora me engoliu e tomou conta do meu corpo. Então, eu gosto de falar, eu gosto de educar as pessoas. Isso é muito interessante. Eu fiquei com vontade de ter um Idea Podcast com você e a gente fazer uma mesa redonda aqui. Vamos? Tirar essa mesa quadrada, pôr uma mesa redonda, pôr outros pontos de vistas. Vamos? Bitcoin, só a última, só para eu saber que Bitcoin você... Tá querendo confusão. Não, como é que é? Como é que você lê esse mercado? Ether, Ethereum, tudo isso que está acontecendo em criptomoedas, o Bitcoin, a criptomoedas é uma realidade, é uma visão futura? Qual é o seu diagnóstico? Tá. A criptomoeda existe, né? Isso é fato. Ela existe. Eu invisto em criptomoeda? Não invisto. Uou. E aí eu vou dizer por quê. Porque eu, Letícia, tem aquela meta de 5 anos, que é relativamente curto prazo, né? Médio, curto prazo. E qual que é o meu objetivo? Agora, meu objetivo é acumular, multiplicar, acumular, multiplicar. Perder não está na minha soma aqui. O meu objetivo é acumular, multiplicar. Bitcoin, ele é um ativo muito, muito arriscado, que eu posso tanto ganhar muito como perder muito, ou perder tudo. Então, eu não quero arriscar o meu dinheiro, sendo que eu tenho um prazo muito curto, né, em coisas que eu não conheço e confio. Então, eu, Letícia, não invisto em Bitcoin, porque numa escala de risco, ela está lá na escala 10. Então, 10? 10. 10. É um day trader, então, praticamente. Na verdade... Que está na escala de risco, está no 10, é de 0 a quanto? Só para interesse, de 0 a 1000? É de 0 a 10, é de 0 a 10. Para mim, o Bitcoin, ele é mais arriscado que você investir num negócio. Eu acho. Então, até porque ele não tem histórico. Então, você vai falar assim, vou investir na Apple. Você pode voltar lá e ver o histórico todo da Apple. E quando eu estou falando de Bitcoin de forma geral, né? De criptomoeda. Sim. Então, ele não tem histórico para você olhar e está num período que eu diria que é um período, já passou um período de testes, né? Ele já é consolidado, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Eu sei que, por exemplo, se o mercado de ações cair hoje, o máximo que ele vai demorar para se recuperar são 5 anos. Porque, historicamente, o mercado se recupera há 5 anos. Eu tenho um histórico para olhar. Agora, no Bitcoin, na criptomoeda, eu não tenho. Então, só para eu entender, para esse corte ficar bem polêmico e as pessoas ficarem bem bravas com você... Adoro. Criptomoedas e day trades estão na mesma escala de risco, já que é nível 10. Na verdade, a gente está comparando cripto com maçã, né? Porque o day trade é uma profissão. Certo? Ok. E a cripto é um ativo. Ok. É uma coisa para você investir. Então, são diferentes. Mas, quando uma cliente minha fala assim, Letícia, meu filho é louco por criptomoeda, ele investe, o que você acha? Eu falo, acho ótimo. Se ele mora na sua casa, você que paga as contas, ele não está pensando em aposentar? Perfeito para ele. Ele tem muito tempo para recuperar se ele perder o dinheiro. Eu não tenho mais. Vou fazer 42 anos, então eu não tenho mais tempo para ficar brincando de dinheiro, brincando de fazer dinheiro. Então, dependendo do seu perfil e do seu objetivo e do tempo que você tem, vale a pena arriscar.
Cara, o Idea Podcast não é fraco, é sempre um conteúdo que ele é provocativo, mas é tentando te levar sempre para o próximo nível, para abrir a sua mente, expandir sua consciência e fazer com que você consiga fazer melhores negócios, melhores movimentos, melhores ações e, consecutivamente, você ganhe mais dinheiro. Esse é um dos objetivos. Você sabe que bons negócios sempre passam por aqui. Eu quero te agradecer, porque é um conteúdo denso, você tem profundidade e a gente vai ter que ter uma parte 2. Obrigada. Tem que ter o seu compromisso aqui, compromisso Idea. A gente é vizinho, posso estar aqui todo dia. Todo dia. João, anota isso, por favor. Letícia se comprometeu em estar aqui todos os dias. Tá gravado, obrigado, João. João, anota aí, tá gravado, Edu. Que idiotice a minha. Áudio e vídeo. Lê, a gente sempre, antes de encerrar, a gente dá a oportunidade pro empreendedor olhar nessa lente, deixar uma mensagem para a comunidade, falar o que ele quiser, falar como ele quiser, entregar o que ele quiser, vender o peixe, vender o curso, mentor, o que você quiser, deixar uma mensagem de ânimo. Fique à vontade. Boa. Eu vou dizer, eu acho que é uma coisa que ressoa com muitas pessoas aqui. Quando a gente sai do Brasil, a gente só tem um objetivo, é sobreviver no exterior, né? Não voltar para casa, não ter que voltar para casa, voltar se você quiser. E as pessoas raramente pensam que você pode sair do Brasil e pode dar certo no exterior, e pode ser rico no exterior, e pode conquistar a sua vida, conquistar sucesso no exterior. Eu sou a prova de que isso é possível. Não cheguei lá, eu acho que nunca vou chegar, mas é possível para todo mundo. Basta você ter um plano, você ter disciplina e você ter foco. Caramba, como diria Rashid, foco, força e fé. Esse E foi mais foda-se. um, e força, né? Foda-se. Temos quatro Fs. Tinham só 3, a Lê incluiu mais um. Muito obrigado. Bate-papo de alto nível. Esse foi mais um Idea Podcast. Você sabe, bons negócios passam por aqui. Não esqueçam de seguir a Letícia nas redes sociais. Como é que tá seu Instagram? masteryourfinances.br. Simples assim, só seguir, aproveitar. Tem mentoria, tem cursos, vale muito a pena. Eu sou Edu Santos. Esse foi mais um Idea Podcast. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.